Bom, acho que agora deu certo. Bom, espero que todos estejam bem. Eu gosto muito de ter interação, entendeu? Então, assim, eu fico angustiada se ninguém conversa comigo. Deixa eu liberar isso aqui, que eu acho que não está dando certo o que eu queria. E aí eu gosto de ficar visualizando vocês aqui no chat também, né? Interagindo. Então, fiquem à vontade. Se quiser, podem me interromper no meio da conversa para tirar dúvidas e tudo mais. Beleza? Esse é o momento em que a professora faz uma reparação com as perguntas da aula passada, né? Do nosso último encontro. Que eu acho que foi a Paula que me perguntou. De custos ou foi Isis? Agora eu estou na dúvida. Não me lembro. Enfim, de todo caso, alguém me perguntou sobre custos de gel sintético. Aí até o Glebson falou que dava para visualizar na tabela do DENIT, né, de composição. E aí, gente, fiz o deverzinho de casa, hein? Vamos lá. Um gel dreno vertical, ele custa em média R$ 2,68 por metro, tá? Um gel composto para drenagem, gel dreno, vamos pegar aqui para a gente visualizar, tá? Puxei. Pronto, um gel dreno, esse aqui, tá? R$ 2,68. Opa, esse é o gel tubo, desculpa. Eu acho, o gel dreno, vertical é esse aqui. Deixa eu pegar. Pegar tudo isso aqui, trazer mais para frente. Bom, um gel dreno vertical. Cadê ele, gente? Esse aqui. Esse mesmo. Esse aqui, ó. Conseguem ver aí? Esse daqui, não estou dizendo que é dessa marca, tá? O que acontece? Lá na tabela do DENIT, eles mostram, digamos assim, composição, né, sem dizer a marca, né? Então, não está vendo? Vamos lá, esse aqui. Conseguiu me ver aí, Isis, ou não? Me procura aí nesse... Professora, para mim, só está aparecendo sua apresentação. Tipo, não aparece seu rosto como na aula passada, do lado. Não sei se é só para mim. Muda o layout, Camila, que para mim não estava aparecendo ela também não. Só alterei o layout, aí eu travei a câmera dela, aí consegui ver. Como é que pra é o mim layout? tá aparecendo os dois. Tá, olha aí. Então, eu acho que tem que alterar esse layout mesmo, porque, vou te contar, para mim... Ao lado, vocês estão pelo notebook, né? Aqui no canto inferior direito tem 3 pontinhos. E aí tem a opção alterar layout. Aí coloca mosaico. O que tu pode fazer também, Isis, para ver ela maior, é colocar o mouse em cima da câmera dela, né? E colocar para fixar, só por enquanto. Vai vou tentar assim, que acho que melhora. Pronto. Uma pessoa que tem toda a atenção para ela, que tal? Agora, nem que seja assim, né? Totalmente atenção. Bom, esse daqui, gente, é o gel dreno vertical, tá aqui até a especificação do nome. Então, seria basicamente isso aqui. E aí, esse custo, ele é vendido por metro. Então, esse daqui, mais ou menos R$ 2,68 o metro. Vejam que isso é por metro, né? Claro, a gente tem utilizações variáveis e aí quantidades variáveis. Vamos a um outro. Gel composto para drenagem. Eu acho que um gel composto para drenagem, acho que a gente pode usar esses... Não sei se esses dois bem seria bom. Deixa eu olhar se ali eu tenho algum. Tá, eu não tenho um legal, porque aí teria que englobar várias coisas, tá? Mas ele custa em torno de R$ 15 o metro quadrado, tá? Nesse caso.
Agora, vamos ver aqui. Deixa eu só olhar uma coisinha aqui, ver se esses aqui não vão estar legais para ser de drenagem, não. Esse aqui é mais para tração, então não vai ser interessante. Bom, biomanta, que vamos ver, biomanta. Na verdade, assim, ó, ao geral, todas essas minhas aqui são biomantas, tá? É a que tem essa partezinha atrás, lembra? Com tipo uma fibrazinha para poder permitir que a gente consiga plantar, tá? Então, acho que essa daqui é bem, ó, bem biomanta, tá vendo? Parece digamos assim, como é que a gente chama aquelas solinho para plantação, tá? Pronto, aqui tem uma biomanta, só biomanta, beleza? Ó, estão vendo? É tipo uma fibrazinha de vegetal que a gente coloca prensa, né? E aí ela permite que a gente tenha plantação, que a gente coloque sementes e a gente consegue plantar nela, beleza? Essa daqui, biomanta, em torno de R$ 4,24 o metro quadrado, tá? Aí a gente tem geogrelhas. Geogrelhas a gente tem várias opções, tá? Mas vamos dar um preço aí médio, tá? A geogrelha unidirecional, que eu tenho aqui em algum lugar, que eu não sei, cadê? Hoje está um pouco bagunçada essa minha organização aqui, mas eu tenho em algum lugar ou não. Deixa eu ver se está aqui por baixo. Não sei cadê a unidirecional. Mas, em síntese, lembram, é aquela que só é em relação a uma faixa, né? São várias faixas num sentido só, desculpa. No sentido. Quando é unidirecional, ela gira em torno de 12 a R$ 50 o metro quadrado, tá? Depende do que, professora? Depende da capacidade dela, o quanto que ela resiste, tá? Beleza. Aí, por exemplo, aqui, ó, essa resiste, eu não sei a especificação certinha dela, mas essa é a 180. Ah, tá aqui atrás, deixa eu dizer para vocês, ó. Essa daqui eu tenho essa aqui a 60, vejam a diferença entre elas, tá? E essa daqui, é igual a 180 também, tá? Então não serve. Então eu tenho essas duas aqui, que vocês podem visualizar. Essa é 180 e essa é 60. Qual é a diferença delas duas? É capacidade mesmo. Essa daqui é mais grossa, né? Ela tem mais resistência do que essa. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui onde é que está a nossa resistência à tração dela. SGI 60, essa de baixo, ela tem 60 kN por metro, tá? A tração. Já essa aqui de cima, 180 kN de tração. Beleza? De resistência à tração. Lembram que a gente puxa, eu vou mostrar aqui como é que a gente mede a tração no ensaio. Por isso que é só por metro, tá? Porque é comprimento dela. Ótimo. Então, essas aqui, a gente tem uma variação, essas são bidirecional, elas têm uma variação aí de 26 a R$ 50, tá? Depende do tamanho dela. Mas, ao geral, eu peguei aí uma média de R$ 26 o metro quadrado, tá? Geogrelha, geralmente é vendido pelo metro quadrado. O único que vende por metro é o geotubo, tá? Geotubo e os drenos verticais, tá? Os compostos de dreno verticais, ok? Beleza. Outra também que eu visualizei lá, fiz o dever de casa, é geocélula. Essa daqui, né? Beleza? Lembram dela? A geocélula, ela varia também dependendo das capacidades, altura, enfim, né? Tem uma série de características. Ela varia aí entre R$ 31 a R$ 61 o metro quadrado, tá?
O gel têxtil, que eu estou chateadíssima que eu não tenho uma amostra dele aqui, não sei como que eu não tenho, porque é o mais comum de ter. Individual, né? Eu só tenho ele colado com outro, mas seria esse aqui. E o gel têxtil, aí eu tenho vários preços, desde R$ 3,80 até R$ 13,71 o metro quadrado, beleza? Além disso, o que mais a gente tem também? Manta drenante de malha e gel têxtil, tá? Eu acho que nenhum... Deixa eu ver se esse daqui é. Eu acho que não dá bem... Essa poderia ser, tá? Essa daqui é um gel... Opa! Esse aqui é um gel composto que tem, de um lado, gel têxtil e do outro, estão vendo? Uma malha drenante que permite a passagem da água. Lembram do nosso último encontro? Esse daqui é mais ou menos R$ 24,00 o metro quadrado. Aí vocês podem dizer, nossa, professora, mas é barato, né? Tipo, menos de R$ 50,00 o negócio, né? Ele não é uma coisa tão caro. O que é caro? Tá, esqueci de falar o importante. Esses valores eu tirei da tabela do DENIT para o estado de Roraima em janeiro, tá? Que é a última visualização dele, janeiro de 2020. Então, são, acho, valores relativamente atualizados, né? Porque eu acho que desde que começou a pandemia não teve mais nenhuma dessas tabelas. Beleza? Então, são preços para o nosso estado, tá? Em proposições feitas pelo DENIT. Tá. Então, o que acontece? É barato, né? Vocês veem, nossa, é R$50, no máximo, assim, quando é muito caro, R$50 e tal. Mas quais são as limitações que eu vejo ainda no uso aqui? Por que a gente não se difundiu tanto o uso em Roraima? Primeiro, os engenheiros não conhecem o material, né? Não é tão comum você conhecer o material. Então, você não sabe a técnica, nem como dimensionar e como fazer isso fazer parte da tua obra. E por isso que eu incentivo a utilização aqui, nesse mini curso e também nas minhas aulas, enfim, para que aprendam, né, novas técnicas e queiram desenvolver novas técnicas. E, além disso, a gente, além da questão do engenheiro em si não optar por isso no projeto, a gente não tem uma mão de obra que trabalhe com isso. Então, a gente tem que qualificar a nossa mão de obra para conseguir, digamos assim, instalá-los, tá? Por exemplo, uma geomembrana, eu falei para essa geomembrana, eu achei que eu... Mariana, esqueci de anotar, gente. Isso eu estou devendo para vocês, viu? Vou ficar devendo. Alguém aí pesquisa, a geomembrana, essa daqui, que é de permeabilização, ela precisa, lembra que eu comentei com vocês, de uma cola bem firme para não ter problema? Então, assim, o custo de instalação é um pouco maior, tá? É um pouco mais complicadinha de instalar, tá? Então, ela, no caso... ela envolve uma mão de obra um pouquinho melhor e um equipamento que cele uma faixa de geomembrana com outra, tá? Então, nesse sentido, é uma instalação um pouco mais cara. Beleza. Falei disso, essa era a reparação 1, a reparação 2. Eita, essa reparação 2 é polêmica. Acho que foi Paula que perguntou. Qual a altura de espaçamento entre geotiras, né? Na terra armada, você utiliza, não é 5 metros. Foi a Rafa? Tá aí a Rafa? Não, porque a pessoa tem que estar aqui, que a gente tem que fazer a reparação completa, né? Porque a pessoa tem que estar aí, porque eu vi que a Paula estava. Eu achei que era a Paula que tinha me perguntado isso. Se foi a Rafa, Rafa, dê o seu oi, joinha, qualquer coisa. Sinal de fumaça também serve. Tá aí? Eu vou guardar esse segredo enquanto ela não aparece. A Rafa não tá. Eu acho que foi ela, assim, que perguntou, eu lembro. Foi ela? Mais ou menos. Pronto. Mas, enfim, vão ter que passar a informação para a Rafa, então, as coleguinhas da Rafa. Bom, o que acontece? Eu falei 5 metros, né? Lembra?
Realmente, é 5, mas não 5 metros. É 0,5 metros, gente. E errei feio, né? Dividido a 10. É muito. Então, são 50 centímetros, né? É 0,5 metros. Beleza? Entre uma camada e outra. Isso é o comum. Digamos assim, a média de que se usa por aí. Que eu dei um Google, né? Quanto que estão usando por aí. E aí eu olhei uns projetos e a média é essa. 0,5 e não 5 metros, tá? Até porque 5 metros é a altura do aterro. Acho que foi por isso que ela até falou, nossa, eu achei muito, professora. Realmente, na hora eu não pensei, mas refleti e é isso. Beleza? Passada as retificações, se Rafa aparecer, alguém me avisa para poder, né, retificar essa informação. Vamos ao que interessa. Hoje vai ser bem mais legal do que a aula anterior, porque hoje a gente vai falar de aplicação em si. Então, quem foi o menino que me perguntou do campo de futebol? Vamos falar dele hoje. Né? Como colocar no aterro ou nos campos de futebol. Pronto, Rian. Atendendo a você, nós vamos ter. Também atendendo a questão do aterro, né? De como melhorar o solo de aterro. Também vamos falar disso hoje. Então, hoje vai ser bem legal, bem mais divertido. A minha tristeza é só que, infelizmente, né? Eu já tenho chamado o coronavírus de um coronga mesmo, né? Que a gente não está presencial para vocês pegarem nele, sentirem e verem. Porém, assim que tudo acabar, convido todos para vir aqui na minha sala, na sala em frente ao PET, a sala que eu estou, para conhecer os geossintéticos, pegar, visualizar, trocar mais ideias, quem quiser, beleza? Ou desenvolver pesquisas nesse contexto, estou dentro, beleza? Então, vamos lá. Feita a minha propaganda de marketing, feitas as reparações, começaremos o que nos interessa, né? Aplicações sobre geossintéticos. Então, gente, vamos ver se eu vou conseguir fazer. Ah, tá, tenho que passar ali, eu acho. Pronto, agora foi. Então, o que acontece? No nosso último encontro, a gente falou sobre vários geossintéticos, certo? Todos os tipos, enfim, conversamos sobre isso. E aí, hoje, a gente vai focar na função. Então, no último encontro, eu mostrei para vocês, olha, esse daqui é um geotubo, isso aqui é uma biomanta. Eu fui mostrando as coisas e dizendo o que era. Hoje, a gente vai conversar mais sobre função, porque lembram que eu disse para vocês que, esse daqui pode ser para isso, ou, enfim, eu dei várias opções de utilização dele. Né? Então, hoje a gente vai focar, porque na primeira vez eu estava apresentando o produto para vocês, e aí hoje eu vou falar sobre eles aplicados, né? Então, funções deles. Né? Tipo assim, vários geossintéticos que atendem a determinada função. Beleza? Ótimo. Então, eu separei aí essas 3, 6, 7 principais funções, tá? De utilização dos geossintéticos. 5 segundos, deixa eu beber uma aguinha aqui. Beleza. Então, 7 funções. E aí, entre elas, nós vamos conversar um pouco sobre possibilidades que a gente pode utilizar. Beleza? A primeira delas, a gente vai falar do controle de erosão superficial, tá? Então, tá, ainda seguindo, desculpe, vamos voltar aqui. Mais funções. Então, como eu disse para vocês, os geossintéticos, dependendo do seu tipo, ele pode atender várias coisas, né? Então, por exemplo, os geotêxteis, eles podem atender todas as 7 principais funções. Vejam, claro que tem um asterisco ali embaixo, tá? A impermeabilização para o geotêxtil, ele tem que estar impregnado com asfalto, que aí o asfalto é que dá essa tendência de impermeabilização nele, beleza? Então, assim, o que é mais utilizado, e a gente viu no nosso último encontro, eu não gosto de falar aula, porque isso não é bem uma disciplina, né? Mas, enfim, no nosso último encontro, a gente falou que o mais utilizado dos geossintéticos no mundo é o geotêxtil.
porque ele é muito versátil, tá? Então, vejam que ele pode ser utilizado em qualquer uma das 7 principais usos, né? Dos 7 principais usos. A geogrelha já é mais para separação e reforço. A geomembrana também é para separação e para impermeabilização. A georrede, ela é para proteção e drenagem. Já os geocompostos bentoníticos, eles são para impermeabilização. Lembra aquele sanduíche geotêxtil, geomembrana com... Eu não tenho um aqui. Lembram? É tipo um... Lembra muito, nossa, olha a comparação. Lembra muito aquele, tipo um tapetinho que se usa hoje em dia de lavar louça, que suga toda a água. Aquilo ali, bem parecido, tá? Esse geocomposto bentonítico, ele suga água e segura para ele. Então, impermeabilização, as geocélulas, que servem tanto para proteção, erosão e reforço, e o geotubo, que é basicamente drenagem, beleza? Então, hoje a gente vai falar das 7 principais funções e mostrar algumas aplicações de cada um deles, beleza? Então, o que seriam essas 7 funções? E aqui é importante, mas acho que agora foi a Paula. Paula me fez alguma pergunta, que eu me lembrei que ela é minha aluna tutora, ou que eu sou a professora tutora dela, que eu vi o nome, eu disse, nem lembrei dela. Ela me fez alguma pergunta que eu não estava... Ela perguntou dos custos? Foi tu, Paula, que perguntou dos custos? Então, agora estou na dúvida. Enfim. Mas, então, hoje nós vamos focar nisso. Essas 7 funções, né, principais usos e como aplicá-los, tá? Então, a primeira coisa é no controle de erosões. Então, quais são os requisitos de um geossintético que atenda a erosão? Ah, tá, me lembrei porque que eu falei isso. Professora, a senhora só deu vantagem desse material. Qual é a desvantagem, né? Esse era o ponto. É um material novo e existe medo a usar o que é novo, beleza? Então, voltando. Geossintéticos no controle de erosões, tá? Quais são os requisitos para a gente utilizar um material em controle de erosão? A gente tem 3, né, principais. Primeiro, a gente tem que ter capacidade de retenção dos finos, ou seja, a gente tem que não deixar que os finos, os grãozinhos bem fininhos do solo, passem por ele. Tem que segurar. Ele tem que ter uma boa estabilidade do material, as velocidades do escoamento, ou seja, quando eu tenho uma velocidade de escoamento muito alta, eu tenho uma aguinha que quer passar pelo solo muito rapidamente, isso gera uma força, tá? Então, esse solo ou esse material que vai sustentar essa força tem que sustentá-lo bem, com segurança, beleza? Algumas vezes, gente, eu vou usar uns termos muito simples para tentar explicar as coisas, para que quem não tem a base de solos 1 consiga absorver a ideia, tá? Às vezes parece até um comentário assim, esse tipo de comparação, né? Uma aguinha e tal, mas é para facilitar o entendimento de vocês sobre o que eu estou conversando, né? Tentar ficar mais claro, beleza? Mas não entendam por mal, é só... A gente tem várias pessoas aqui de todos os níveis, então quero ajudar a todos, beleza? Seguindo, o terceiro requisito são que as forças de cisalhamento provocadas pelo fluxo e a resistência à degradação. Porque o que acontece? Essas forças, né, essas forças de percolação dessa água que vai tender a passar, ela está carreando material nela. Aí ela vai passar por esse meu material que está segurando essa erosão. Aí o que vai acontecer? Tem que deixar essa água passar, segurar o fino e, além de tudo, essa água passar gera uma força, então esse material tem que resistir a essa força, que nada mais é do que uma força de cisalhamento, querer cortar esse material, beleza? E, além disso, ele tem que ser duradouro, né? Ele tem que ter resistência à degradação. Então, o que acontece? Um fator importante em toda essa conversa. É importante saber que os geossintéticos em taludes precisam de
ancoragem junto à crista. Crista, o topo, tá? De forma a evitar deslizamento. Isso é importante porque as pessoas às vezes não entendem que a gente tem que ter esse controle de ancoragem para sustentá-lo. Lembram que eu disse para vocês que a gente precisa segurar essa geocélula lá em cima para ela não sair deslizando, né? Vejam que ela é flexível. Então, o que faz isso é a ancoragem. E a gente tem que fazer tanto no topo, na crista, quanto na base, mas principalmente no topo, por causa da gravidade. Beleza? Ótimo. Então, o que acontece? Dentro dos geossintéticos para controle de erosão, a gente tem duas possibilidades. A primeira, que esse controle de erosão seja temporário, ou eu tenho um controle de erosão que tenha que ser permanente. Então, eu tenho duas possibilidades, né? Se é permanente ou temporário, temporário entende-se, né? Uma coisa assim, que não vai durar. Ou a outra que é duradoura. Aí a gente tem que pensar qual é o problema e tentar uma solução. Pensando em controle de erosão temporário, aí a gente tem redes de juta, de fibras vegetais e etc. Aí pode usar uma georrede, uma geogrelha, enfim. Você pensa nesse teu material de forma mais simples, porque ele vai resistir por um tempo menor do que o outro. Já se for um permanente, a gente tem que pensar se a gente vai associar vegetação, se a gente vai associar um material inerte, né? Então, assim, são duas vertentes de controle de erosão, tá? E aí, dentro dos permanentes, se a gente associa a vegetação, a gente usa geomanta com reforço de vegetação, geomanta preenchida com solo, geocélula preenchida com solo e vegetação, ou geocélula preenchida com brita ou concreto, para o caso de material inerte, sistema de blocos articulados, um gabião, geoformas preenchidas com argamassa, enfim. As possibilidades de uso de tipos de materiais, como vocês podem ver, são enormes, e isso é que a gente só está falando de controle de erosão, e dividindo em temporário e permanente. Então, assim, as possibilidades são várias. O que vai me fazer decidir é o quê? É o custo, sejamos, né, bem simples. A técnica, são várias, né? A gente pode utilizar vários tipos de técnica. O que vai fazer diferença no final é o custo. O que é melhor, que tem mais vantagem e benefício em relação à técnica e ao custo. Beleza? Então, aqui a gente tem algumas fotinhas, né? Para ilustrar isso. Aqui, alguns geossintéticos sobre enrocamentos, né? Enrocamentos são grandes pedras, né, alocadas, tá? Juntas, sistemas articulados ou estruturas semiflexíveis, estruturas mais maleáveis, beleza? Então, os geossintéticos atuam conjuntamente na prevenção e controle da erosão causada pela percolação interna nos maciços, a proteger, precipitação e escoamento superficial, bem como, por exemplo, nessa segunda foto mais para o lado de lá, a gente tem, agora eu não sei em que lado eu estou da apresentação, hein? Eu estou para aqui direita ou estou para cá esquerda? Só para eu saber para onde eu vou apontar. Me contem aí. Direita, a minha no caso, tá? Essa mão aqui minha direita, essa daqui é a esquerda. Para cá. A minha é o inverso. Isso. Ai, meu Jesus. Tá apontando certo. Tô apontando para cá para a foto? Esquerda, tá pra foto. Para cá o slide. Pra ir nada. Eita, tá meio confuso. Então, Agora tá pro slide. Pra ir pro slide. Então, lá. Só que aí do slide tem duas fotos. Então, tu vai para a foto de lá, beleza? Digamos assim, do mar, né? Então, ali, se vocês visualizarem, a gente tem algumas, parecem sacas, né? Sacos com alguma coisa preenchida. Ali pode ser um geossintético, ou pode ser, no caso de, preciso de longo tempo, ou de longo tempo, posso usar um geotêxtil junto, que dentro tenha brita, ou que dentro tenha concreto, enfim.
E, ao mesmo tempo, se for uma coisa mais temporária, a gente pensa numa coisa mais barata, né? Aí a gente pode utilizar, por exemplo, aquelas sacas, as sacas de fibra, sabe, de grãos. Menino, eu até comprei outro dia, para transportar estrume. Pronto, aquela saca lá, então já sabe qual que eu estou falando, né? Então, aquela lá preenchida com outro material e que ajuda a barrar, né, esses efeitos das ondas, da variação do nível do mar, né? E tudo isso, beleza? E aqui do outro lado, se vocês visualizarem, tem por baixo dessa grama, vejam que tem uma rede, como se fosse uma rede, né? Parece. Que é exatamente para gerar uma proteção e até permitir com que toda essa vegetação se desenvolva com mais facilidade, porque o que acontece? A gente planta e em cima dela deposita uma geogrelha ou uma georrede para proteger essas sementes, até elas desenvolverem, e aí elas passam por esse material de sustentação, e aí fica com esse efeito, mas você sabe que abaixo dela tem uma proteção, beleza? Para que não, por exemplo, se existir uma chuva muito forte, né, algum escoamento superficial ali muito forte, a geogrelha ou a georrede segura essas raízes e não permite que saia, beleza? É nesse sentido. Ok. Aqui, mostrando um pouco em utilização da geocélula, lá do lado de lá, a geocélula ou geomanta, tá? Que aí é isso que eu mostrei para vocês. Lá na crista daquele uso ali da geocélula ou geomanta, a gente tem que ter uma ancoragem, né? Um grampo que prenda aquilo ali naquele maciço. Basicamente, a ancoragem é isso, tá? E até lá embaixo para fazer toda a proteção superficial. Caso exista um evento de chuva, nesse meu talude, ou nessa minha encosta, tá? Eu consigo proteger este material que estava exposto antes de eu colocar essa geocélula e geomanta em cima. Beleza? Ótimo. E ali do outro lado, outra opção é o geotêxtil, que sustenta, que segura essa passagem de carreamento de partículas finas. Vejam só, eu tenho várias barreiras sequenciais, ali 4, tá? E aí, basicamente, aquilo ali é um zoom para mostrar para vocês. Ali eu tenho várias estaquinhas que sustentam, baixas, porque é um escoamento mais superficial, tá? E elas estão segurando esse material que vai querer passar. O geotêxtil filtra isso, beleza? Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Estão vendo meu mouse? Nessa regiãozinha aqui, ó, vermelha, é já do material que está sendo carreado pela água, né, pelo escoamento superficial, e está se depositando ali embaixo no geotêxtil, porque o geotêxtil segura esse material mais fino. Beleza? Certo? Ok. Aqui é um outro exemplo também, né, para contenção de sedimentos. Eita, Glebson. Glebson é meu aluno de geotecnia ambiental. Lembra que eu comentei contigo a barreira de contenção de sedimento? Tá aqui, ó, para proteção de erosão. Muito, muito famoso. Pronto, veja. Isso aí é uma grande extensão, gente. Pensem que essas estacas que vocês estão vendo ali, marronzinha, tem tipo 2 metros, tá? É a altura de uma pessoa, um pouco mais alta, né? Que uma pessoa. Beleza? 1,5 metro, 2 metros. Então, é uma longa profundidade. E aí, eles vão atuar para reter e fazer barreira também para sedimento transportado. Então, a gente conduz para onde a gente quer, se precisar ter esse deslocamento de água, porém, que segure o material, que só permita que a água vá. Mas aquele material que não deveria sair dali, ele não vai sair com a ajuda do geossintético. Beleza? Então, como seria isso? Aqui está uma exemplificação para vocês. Aqui são as estaquinhas ou pontaletes.
Até no último vídeo que a gente viu, último não, o de Florianópolis, ele deu até outro nome, mas basicamente são as estaquinhas que seguram, né, que sustentam os geossintéticos, tá? Para segurá-la. Então, acho que ele não falou ponta-leite, ele falou outro termo, que é um termo regional. Cada um chama de um jeito, né? Mas basicamente é uma estaca, a gente passa o geossintético, e aí aqui a gente está fazendo um corte dessa vista, tá? A vista frontal e a transversal. Então, tá aqui essa barreira de contenção, aí eu tenho a passagem da água, e aí a água vai embora, e aqui ficam os sedimentos. Então, esse sedimento que teoricamente seria levado pela água, tá? E aí ele faria falta em outro lugar lá atrás, que era onde ele estava, essa barreira vai segurá-lo e não vai deixar ele caminhar muito. O que isso é ruim, professora? Falando de erosões, de ravinas, enfim, tópico para a gente estudar lá em geotecnia ambiental. Hoje eu vou puxar bastante vocês para vocês se interessarem nessas áreas e quererem vir fazer outras disciplinas, né? Então, é um atrativo. Lá em geotecnia ambiental a gente conversa sobre isso, beleza? Mas basicamente é nesse sentido. Segurar, funciona como um filtro, segurar o material que seria acarreado, mas ao mesmo tempo permite com que a água passe, tá? Beleza. Da mesma forma, o que tem que se preocupar, né, quando a gente utiliza esse tipo de solução? Olha, preocupações com a capacidade do geossintético, se ele vai aguentar essa força de fluxo, né, e qual a altura das estacas, porque a gente tem que dimensionar essa estaca para que ela tenha resistência suficiente, beleza? Basicamente, a gente tem uma água turva que vai entrar, o fluxo vai fazer com que ele saia, o sedimento se deposite aqui embaixo e aqui em cima vem a água limpa que também vai sair para seguir no fluxo. Beleza? E o geotêxtil está bem aqui para segurar os sedimentos nessa água turva. Beleza? Ok. Como proteção superficial também a gente utiliza, ó, aí aqui vem, vejam, vou mostrar aqui mais, mostrando aqui, ó. Vejam, nessa região aqui, né, nessa parte de fibra natural, a gente consegue depositar sementes. E aí, nessa região, a gente permite com que cresça a vegetação. Estão vendo? Opa, deixa eu puxar onde é que está meu mouse. Está aqui. Pronto. Nessa região aqui, consigo que espécies vegetais consigam se reproduzir, né? Consigam crescer, tá? E aí, aqui a gente tem um geossintético que sustente isso e, ao mesmo tempo que, se chover ou existir um fluxo superficial, lembrem, eu só estou falando de controle de erosão. Então, se isso acontecer, esse meu geossintético, essa mantinha está protegendo a semente e está protegendo esse meu solo que está aqui embaixo, beleza? Então, nesse sentido, ele protege, né? Faz a proteção superficial. E ele permite, ao mesmo tempo, que essa vegetação cresça e proteja ainda mais esse meu solo, que estava à mostra, suscetível à erosão. Beleza? Ótimo. Como eu disse, é importante não esquecer da ancoragem. Por quê? Porque se isso ficar inclinado, óbvio, pode deslizar, né? Então, a gente tem que segurar lá em cima, ancorar. E aí, a gente faz como? São valetas, né? Cava, faz uma escavação na crista. E isso aqui a gente coloca dentro da valeta, meio que dobrado assim. E aí, devolve o material para o mesmo material que a gente tirou, compacta novamente para segurar esse material. Claro que cada um desses tipos de geossintéticos, eles têm uma forma de ancoragem diferente e que o fabricante te diz, olha, para esse geossintético, para tanto de altura de talude, eu preciso de uma ancoragem de tanto. Então, isso é um dado técnico que
quando tu sabe, eu estou na dúvida de usar entre esse geossintético ou esse, o fabricante te dá a informação, beleza? Geralmente dá aqui em cima, deixa eu ler aqui rapidão. Matriz orgânica, comprimento, largura, gramatura, não, longevidade, não, resistência, espaço entre linhas, ele dá inclinação máxima e se ele é suscetível à erosão. Beleza. Mas ele não está te dizendo quanto que é de... esse aqui é uma biomanta de fibra de coco. Pronto, esse daqui. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Mas ele não está dizendo quanto é a ancoragem, mas o fabricante te dá a informação da ancoragem e existe um mínimo de norma, tá? Cada um tem uma norma e aí tem um mínimo para isso, beleza? Ok. Seguindo, então falamos de erosão. Primeiro tópico, né? Fechou a erosão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse é o momento. Rafa apareceu, já estou íntima da Rafa, chamando ela de Rafa, provavelmente o nome dela deve ser Rafaela, Rafaele, talvez. Apareceu, se pronuncia? Não? Então tá. Dúvidas até agora? Tranquilo todo mundo? Já estão cansados porque é sexta-feira à noite? Que invenção foi essa, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, né? Numa sexta-feira à noite? Não tem nem um vinhozinho para tomar. E nem peguei as azeitonas hoje. Tô só na água. Peraí. Agora a Rian vai se pronunciar mais. Nós vamos falar de drenagem. Falar de drenagem é falar do tal do campo de futebol. Mas a gente vai falar sobre várias coisas de drenagem. O maior foco de aplicação de geossintéticos é em drenagem. Então, por isso é que vai ser... Vocês estão no laboratório, Lucas? Pois a drenagem é o maior foco de aplicação, de finalidade, né, de geossintéticos. A maior aplicação é voltada para drenagem. Impermeabilização um pouco também, mas é mais drenagem, realmente. É mais obra de infraestrutura voltada à drenagem. Beleza. Então, vamos falar sobre ela. Então, o que acontece? Quando usados como drenos, os geossintéticos atuam como uma camada de material granular que faz com que o líquido ou gás o busque e seja transportado por ele em zonas de maior e menor carga hidráulica. O objetivo é trazer o líquido para si e transportá-lo em seu interior para um lugar desejado. Então, basicamente, qual é a função de um dreno, né? De um sistema de drenagem? Água, venha para cá que eu quero você. Agora que eu tenho você, eu vou lhe dizer para onde você vai. Basicamente é isso, essa é a ideia da drenagem. Eita, professor Alex, nesse momento deve estar se tremendo, como é que eu estou fazendo uma explicação dessa? Mas, enfim, é isso, tá? Vocês nunca mais vão esquecer da tal da drenagem. Vem água, ou vem qualquer líquido, e vamos comigo, beleza? Nesse sentido, vejam, eu coloquei aqui uma mostrando, né? Aqui, nessas camadas, vocês veem que tem uma maior inclinação e aqui tem outra inclinação e aqui outra inclinação. Vejam que apesar de que essas inclinações, essa inclinação aqui seja mais visível, aqui eu também tenho uma inclinação e aqui eu também tenho uma inclinação. Porque, cadê meus alunos de solos? O fluxo de água ou da professora Ofélia de hidráulica também serve. Quem passou por ela também. O fluxo acontece da maior carga hidráulica para a menor carga hidráulica, certo? A água é sempre procurando o caminho mais fácil. Então, a gente tem lá nesses pontos aqui, pontos de alta e até chegar ao ponto de mais baixa que coleta toda essa água, que é o local que eu quero que toda a água venha e eu colete ela e destine de alguma forma.
Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Ai, como é que fugiu o nome disso aqui? Como é que é o nome, gente? Ajuda aí. Cabeça de viaduto. Cabeça de viaduto, faz sentido isso? Cabeça de viaduto. As estacas na beirada da cabeça. Pode ser cabeça de viaduto. Tem um termo aqui, mas eu esqueci, tá? Minha cabeça. Sextou, né? Então, enfim. Nesse cantinho aqui, nas cabeceira do viaduto. Pode ser? Pode. Pronto. A gente tem o quê? Um gel composto que evite com que essa aguinha queira empurrar essa estrutura. Então, quando a aguinha vai nesse caminho da estrutura, ela vai, pluf, encontrar um gel composto e vai descer. Beleza? Isso faz com que essa estrutura tenha um alívio de tensão, porque eu ia falar só viaduto, ó, Natália. Não, é porque é a base do viaduto. O viaduto é essa parte de cima que a gente coloca. Então, essa pilar, mas não é bem um pilar, tem um termo, esqueci, enfim. Então, essa água, né, ou esse solo, ele tende a empurrar essa minha estrutura, tá? E aí o gel composto, ele vai ajudar com que essa tendência de querer empurrar pela força da água seja conduzida por ele, né? Ele capta e faz com que essa água passe por ele sem causar tanto efeito de fluxo, né? De empurrar essa minha estrutura. Então, eu tenho um alívio dessa carga que está atuando na minha estrutura devido à colocação de um gel composto. Beleza? Só que, claro, eu estou jogando essa água para o gel composto ali, ao longo de toda essa minha estrutura, a parede da minha estrutura que está em contato com o solo, né? Isso eu tenho que coletar em algum lugar, nesse caso aqui embaixo, num tubo de drenagem. Coletei e conduzi aqui para um determinado local, que eu já dimensionei, né? Pode ser uma valeta que passa embaixo da rodovia, enfim, preparado para coletar essa água, receber e destinar no lugar correto. Beleza? Ok. Aqui, eu não sei se vocês estão reconhecendo, mas parece uma vala, né? Isso aqui é de um projeto de um aterro sanitário, tá? Então, geotecnia também estuda aterros sanitários. Beleza? Projeta aterros sanitários. Beleza. Então, como eu estou falando para vocês, a ideia, né, de um dreno, tá, é que ele tenha a capacidade de chamar água para ele e deixar fluir, beleza? Como que a gente mede isso? A gente mede pela transmissividade e permissividade. O que acontece? Um geossintético pode ser especificado para atender a requisitos hidráulicos que permitam o fluxo livre de líquidos ou gases ao longo ou normal ao seu plano. Então, o que acontece? Eu chamo ele para mim e eu digo, olha, eu quero que tu passe por mim, aí permissividade, ou eu vou te conduzir junto comigo, transmissividade. Então, vejam, na transmissividade, a tendência é que essa aguinha que está aqui vai querer encontrar o geossintético e vai caminhar ao longo dele. Já a permissividade, essa aguinha que está aqui quer passar através do geossintético. Beleza? Então, essas duas características combinadas servirão para que você escolha qual o melhor geossintético que você vai utilizar para determinada situação. Beleza? Ok. Falamos de... Eita, não, tem alguma coisa errada nessa história. Tem não. Voltando... Ai. Voltou. Tá. Quais são os principais geossintéticos usados para drenagem? Lembram? Quase todos servem para ser usados em drenagem. Geotexto, georrede, geocomposto para drenagem, geoespaçador, geotubo, geodreno. Esse EKG, que são geossintéticos eletrocinéticos. Calma que eu vou mostrar na próxima foto. Mas então, assim, a gente pode utilizar praticamente todos os geossintéticos como drenos. Beleza? Quem é o EKG? EKG, desculpa. O EKG, eles são materiais drenantes, incorporando o geossintético
condutor de eletricidade. E o que ele tem de vantagem em relação ao outro? Porque ele provoca um adensamento do solo por eletroosmose. O que professor, isso aí é meio complexo. Para quem não viu os solos, até quem está em solos agora, é um pouco complexo, porque a gente não chegou lá no adensamento. Mas, basicamente, o adensamento eu tenho um solo bem fino que quer ficar com a água, tá? Só que eu apliquei uma carga, e essa água quer sair dele, porque a água, como eu disse para vocês, ela está cansada de só receber, a água ela fica cansada, ela só quer o bom, entendeu? Então ela vai embora, ela vai querer ir embora. Só que aquele solo que é bem fininho, ele vai querer ficar segurando essa água, tá? O que acontece? Ele segura essa água por forças elétricas, beleza? Do elemento solo, tá? Fininho. Aí o que acontece? Nesse tipo de geossintético, ele faz com que essa água que está ali grudada naquele solo por causa da questão elétrica, ele vai desbalancear essa ligação da água com esse solinho, com essas partículas finas. E aí a água vai sair com mais facilidade, beleza? Então é nesse sentido. Para que isso serve? Porque quando eu tenho um solo muito fino com muita água, ele com o tempo ele vai deformar muito, ele vai diminuir de volume muito. Então, ele demora tempo para isso acontecer. E, às vezes, a gente não quer esperar esse tempo todo. Então, a gente dá velocidade ao adensamento através desse tipo de técnica. Vocês lembram, no último encontro que eu mostrei para vocês, também falando do aterro hidráulico de Floripa? Lembram que o cara falou, a obra ficou 5 anos parada para esperar com que os recalques, os assentamentos, todas as deformações se acomodassem? Então, é nesse sentido. Ali, eles não utilizaram esse tipo de técnica, entendeu? Mas poderia ser utilizado se fosse necessário, se ele tivesse optado. Eles usaram outra, mas foi nesse sentido. Fazer com que a água saia rápido. Beleza? Gente, está todo mundo acompanhando? Tá tranquilo? Beber uma água de novo. Tudo tranquilo. Tranquilo, professora. Vocês podem ficar à vontade para ligar o microfone, tá? E pode conversar também, me perguntar. Tô achando que tá tendo pouca pergunta, gente. Vocês estão aí mesmo? Ou vocês só estão logados aí e tal? Estão na piscina, igual aquele desenhozinho lá. Vocês estão aí mesmo, né? Não estão na piscina, não. Tomando um drink e me vendo aqui. Sim, não acredito. Estou. Emily também. Vocês querem dizer que vocês estão tudo na piscina tomando drink, e eu aqui trabalhando. Nossa, gente, que absurdo. Olha, nem divide, nem convida. Tá aqui. Natália, tem que convidar também, a Paula tá aí também. Sua internet é péssima. hoje. Sexta-feira à noite, né? Ainda querer que a internet seja boa é muita sacanagem, né? Só se fosse para a rede social que ia estar boa, claro, porque, né, é o dia da rede social. Hoje, encontrar os dates, fazer aquela coisa. Agora, para trabalho não tem como a internet querer isso, né? Vamos ser realistas, não tem. Enfim, mas passando o momento relax, vamos voltar para a conversa. Voltando eu tenho que lembrar, né? Tenho que dar uma relaxada para vocês rirem um pouco e lembrarem que eu não só estou enfiando conteúdo na cabeça de vocês. Mas beleza, vamos voltar. Olha para lá. Os geossintéticos na drenagem, né, podem ser substituindo ou combinando com materiais drenantes, tá? Então, aqui eu tenho várias informações, do jeito que eu gosto. Um slide com bastante conteúdo, tá? Aqui, primeira coisa, eu estou mostrando aqui partículas de solo em que a água está querendo passar e aí vai passar com tranquilidade pelo geossintético, diferente se fosse um material granular, que ele teria que caminhar feito louquinho. Aqui não, ele passa com mais facilidade, tá? Ou aqui o geossintético sendo conduzido. Lembra? Transmissividade e permissividade. Beleza? Permissividade e transmissividade. Beleza. Aí, aqui é um exemplo muito legal.
Esse daqui, a gente tem drenos nas cabeceiras de um aterro, que é uma rodovia, né? A gente tem um aterro com uma rodovia, um aterro rodoviário, tá? Aqui está passando o caminhãozinho nele. E aí, o que acontece? Esse material aqui, abaixo do... Lembra, não é só o asfalto que está resistindo ali àquela passada do caminhão. Eu tenho um solo ali embaixo, tá? Então, esse solo está submetido a alguma carga. Aí, esse solo, geralmente, é um pouco fino. E ele tem um probleminha de ter problemas com capilaridade, que é o quê? A água que está embaixo vai querer subir nele, porque esse solo está bem compactado, sabe? O solo top, compactado, a água vai querer ir lá com ele. Então, para evitar isso, a gente tem as barreiras capilares. Por que a gente precisa evitar isso? Porque se a água subir por capilaridade e ficar ali naquele solo que está bem compactado, bem bonitinho, o que acontece? Pode provocar, essa aguinha, ela leva uma força, então ela pode desagregar alguma compactação e começar a fazer buracos, não posso falar buracos, mas vou falar buracos, para vocês ficarem mais claros, nas vias, tá? Então, é uma possibilidade. Como evitar isso? Através, né, dessa implantação de drenos, estão vendo ali, ó, os retângulozinhos, aqui e aqui. Então, drenos ao longo da pista para que essa água fique mais baixa, queira ir para esse dreno e não para esse teu material ali que está para o teu aterro da rodovia, beleza? E aí aqui eu também tenho uma barreira capilar, porque aí eu vou fazer com que a água queira ir para o geossintético, ao mesmo tempo que eu jogo ele. Aqui é muito importante que ele tenha alta transmissividade e baixa desse daqui. Até me esqueci agora qual é transmissividade e permissividade, beleza? Esse daqui não é bom que tenha, né? Para ele não subir nesse aterro. E então é bom que ele tenha esse aqui. Alta qualidade desse e baixa desse, beleza? Se eu bebesse água toda vez que a professora bebe, eu não tinha problema nenhum. Eu gosto de beber água constantemente. Beleza. Hidratem-se, né? Hidratem-se. Nós estamos em novembro, praticamente novembro de 2020. Esse ano foi difícil. Lembre-se, lembra uma maratona. Esse é o quilômetro tipo 35, é aquela parede de vou morrer, desistir ou eu vou chegar no final. Hidrate-se. Essa é a dica, beleza? Voltando. Então, o que acontece? Nós temos esses drenos e a barreira capilar para evitar esse problema de capilaridade. Outra possibilidade, aqui numa contenção, né, num talude, tá? Eu tenho um talude aqui e da mesma forma com que aquela estrutura lá do viaduto, eu tenho esse talude, que esse solo que está compactado do lado dele vai querer empurrar ele, dizer, ei, me segura, tá? Então, ele está tentando empurrar essa tua estrutura, tá? E aí, o gel composto a gente utiliza ao longo dessa estrutura para evitar que a força da água seja muito alta. Então, a gente só deixa o peso do solo, não a força da água. Beleza? Excelente. Muito bom. Aqui é um exemplo também para... Esse aqui é um solo mole, tá? E aí eu tenho um aterro aqui em cima. Como eu disse para vocês, eu preciso, num solo mole, solo que tem água demais, ele precisa que essa água saia dele, beleza? Então, para a gente acelerar isso, a gente coloca vários drenos para que essa água que está ali presa nele queira ir para os drenos e saia, tá? É nesse sentido. Então, a gente instala vários drenos verticais para que essa água saia dele e aí ele se assente aonde ele tem que ficar. Beleza? Ótimo. Então, a professora História só mostrou ilustração, né? Vamos a fotos. Aqui a gente tem uma vala ao longo do... Estão vendo aqui, ó, o asfalto sendo feito? Pronto. Ao longo do asfalto a gente tem valas. Isso aqui, geotêxtil. Aqui ele utilizou de forma tradicional, né? O brita, que é um material bem granular, para que conduz melhor a água, tá? Mas protegeu com geotêxtil. E aqui um tubo de drenagem.
Podia ser um geotubo, podia, mas eles usaram de concreto. Talvez precise de muita resistência, tá? Então, nesse caso, usa. Mas ele é poroso, para que permita conduzir a água por ele, beleza? Beleza. Eu pergunto beleza e eu mesmo respondo beleza. E aqui é um especial, um plus. Esse daqui é um colchão drenante. De onde saiu ele, professora? Ele saiu de uma pesquisa que eu fiz com a Natália, não essa que está aqui, que acabou de comentar bem aqui, outra Natália que já formou. Basicamente, a gente estava testando, né, a utilização de camadas drenantes em calçadas. Né? A gente está com muita calçada em Boa Vista, então utiliza esse espaço para acomodar água de chuva. E aí evitar tanto carregamento dentro das valas e do sistema de drenagem em si. Então, reteria essa água de chuva, beleza? De um lado, a gente utilizou brita, que é o tradicional, e do outro utilizou garrafa PET. E aí eu tenho várias acomodações de garrafa PET, tá? Que a gente escolheu. E aí aqui a gente tem escavação. E vocês podem ver isso aí Vamos pensar aqui como é que eu posso explicar isso. Quase em frente ali à entrada do bloco 5. A gente tem uma calçada ali. Se vocês andarem, ele tem um tipo diferente de bloco do resto da calçada. Aquelas duas ali são essas aplicações. E a gente testou um mais ambientalmente correto, né, destinando garrafa PET, e o outro de brita, que é o mais tradicional, beleza? Para reter água. E isso foi um projeto do BITE. Beleza. Ok? Tudo certo? Outra aplicação do geotubo. O geotubo, ele é muito utilizado, vocês veem que ele tem esses chama buraquinhos, tá? E aí, é muito importante que a gente passe um geotêxtil nele para que esses buraquinhos não fiquem fechados com, por exemplo, com uma pequena partículazinha que engata aqui e feche ele, tampe ele, né? Então, a gente geralmente utiliza ele envolto, tá aqui nas fotos, ó, envolto de geotêxtil, exatamente para proteger disso, para que essas partículazinhas não grudem nesses buraquinhos dele e não permitam mais que a água entre. Beleza? Ótimo. E aí, vamos atender ao pedido do Rian. Mas antes, hidratem-se. Lá vai eu de novo, Natália. Natália Canuto, exatamente. Foi minha aluna de BITE. No caso, minha aluna, assim, né? Fica meio estranho. Orientei ela no BITE e iniciação científica na época do PET, que ela era do PET, né? Beleza? Tudo tranquilo por enquanto? Vamos ao tal do campo de futebol, o interesse dos meninos aí, das meninas também. É sexista eu dizer isso, desculpa. Mas vamos lá. Vamos aplicar o campo de futebol. Bem sexista, porque eu jogo futebol. Enfim, whatever. Vamos lá. No campo de futebol, a gente tem que são dimensionados os campos para uma chuva com tempo de retorno de 100 anos. Professor, o que é tempo de retorno? Né? Isso aí vocês vão aprender lá em hidrologia, tá? É material de hidrologia. Mas, basicamente, a gente dimensiona esses sistemas de drenagem para uma chuva. Um tipo de chuva que tem uma intensidade e um volume, tá? E essa chuva tem uma característica. E aí, essa característica dessa chuva, a gente compara com base de dados, tá? Ao longo do tempo, né? Em quanto tempo. E aí, nesse caso, a gente tem um tempo de retorno de 100 anos. O que é que significa isso? Aquela chuva, com aquelas características, ela vai demorar para acontecer, ou uma pior que ela, em 100 anos. Entenderam isso? Demora 100 anos para ela acontecer novamente. Tipo, aconteceu hoje, só vai acontecer daqui a 100 anos. É nesse sentido. As obras de drenagem dependem.
Estou falando para campo de futebol, tá? São 100 anos. Já as nossas aqui, acho que são 25 anos. Até porque quanto maior o tempo de retorno, mais caro fica o sistema de drenagem, né? Então, a gente condiciona, às vezes, a 25 anos ou menos para ser possível construir. Beleza. Além disso, os sistemas, eles podem ser convencionais. O que significa isso? Basicamente, carga hidráulica, né? Da maior carga hidráulica para menor. Ou então pode ser a vácuo. O que significa isso? É uma bomba de vácuo que suga. Então, ele não precisa ter declividade, tá? Ele, a determinado tempo, ele vem, suga, tipo um aspirador de pó, beleza? Suga essa água que está ali de tanto em tanto tempo. Sistema a vácuo. E aí pode e deve ser utilizado no campo society do seu sítio, da sua fazenda, da sua casa. Enfim, se você é um latifundiário em Boa Vista, você pode fazer um campo de futebol utilizando toda a tecnologia de geossintéticos. Inclusive, pelo visto, já que o DENIT ofereceu valores para Roraima, você também consegue comprar aqui, beleza? Fiz o marketing total, né? Eu acho que essas empresas de geossintético tinham que me patrocinar, né? Fazer tanto marketing deles, não estou ganhando nada. Mas, enfim, né? Piadas. Beleza. Então, o que acontece? A gente divide, né, a drenagem do campo de futebol em drenagem superficial e drenagem subsuperficial, tá? A superficial, né, ela tem a finalidade de escoar as águas da chuva do centro para as laterais do campo, de acordo com os padrões da FIFA, ou enfim, né, do que for responsável pelo campo. Ou aqui o time queira que autorize, né? E a inclinação do centro para as extremidades, ela tem que ser de pelo menos 1%, segundo a FIFA, tá? Eu não sei das outras como é que tá. Para a drenagem, isso superficial. Então, vejam, um campo de futebol ele não é plano, ele tem que ter uma inclinação para que a água que caia da chuva consiga, né, escoar. Beleza? Ótimo. Além da drenagem superficial, a gente também tem a subsuperficial, que ela tem a finalidade de retirar a água, evitando o encharcamento, né? Aí, feita com manta geotêxtil, geotubo drenante e brita, esta drenagem deve ser feita com 2 trincheiras, a primária e a secundária. Calma que eu vou mostrar para vocês o que é mais fácil explicar com a foto. Segura essa dúvida aí. Qual é a sequência de planejamento, né, da drenagem subsuperficial? Primeiro, eu tenho uma camada de terra vegetal para o plantio da grama, né, que é mais ou menos aí 10 centímetros, tá? Embaixo dela, eu tenho uma camada de areia grossa, mais terra vegetal, que também tem cerca de 10 centímetros, e essa permite a permeabilidade no solo, passagem da água, que a água penetre no solo em direção ao dreno. Então, ela permite com que a água passe por essa minha camada de areia grossa mais terra vegetal. Abaixo dela, eu tenho uma camada de brita, 19 milímetros, brita 1, que é aquela brita mais grossa, né? Ao redor do tubo dreno, envolvida por uma manta sintética geotêxtil, que é o que eu expliquei para vocês, que facilita para não entupir, digamos assim, o geotubo. E aí, ó, a função da manta geotêxtil é auxiliar na filtragem, evitando o entupimento do dreno. Beleza? Vamos ver isso. Primeira coisa. Ah, tá. Antes de mostrar o que é linha primária e secundária, qualquer coisa, vamos só fazer a outra explicação. Esses tubos, eles podem ser alinhados de várias formas e são chamados, como vocês podem ver, por drenagem espinha de peixe. Faz sentido, né? Vejam, numa planta que faz sentido as espinhas de peixe. No caso, num ali são 2 espinhas de peixe, no outro uma. Enfim, existem vários desenhos, não vamos chamar de desenhos, mas assim, desenhos, força da barra, de forma com que a gente possa implementar esse tipo de drenagem, beleza?
ao geral é feita dessa forma. Aí aqui, pronto, aqui está a foto da drenagem e também mostrando quem é a trincheira primária e secundária, beleza? Então aqui, vejam, a primária é a última. E a secundária está aqui, ó, que faz as coletas. Lembrem, a declividade é de 1% do centro para as pontas. Então, primeiro, essa água que está descendo, ao mesmo tempo ela está infiltrando, ela está indo para os geodrenos, né, para essa tubulação secundária, e depois vai para a tubulação primária, que é trincheira. Tubulação ou trincheira, né? Que desce por aqui e aí é encaminhada, né, para o seu destino. Aqui a gente tem a visualização, ó. Aqui é como se fossem essas linhas. Pensem nas linhas, estamos com corte. Então, eu tenho a camada de brita, o geotubo no meio, envolto por um geotêxtil, a brita, a camada de areia grossa com terra de plantio, e aqui em cima, cadê meu coisinha? E aqui a área de plantio propriamente dita da grama. Beleza? Então, essa é a organização, como que a gente faz isso. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais alguma coisa. Tá. Só mostrando agora como que é feito. Aqui a gente tem a escavação da cota e colocação da manta geotêxtil. Então, coloquei, porque aqui eu estou usando o geotêxtil para proteger a camada da brita desse meu solo, que serve para depositar essa grama do campo, tá? Então, aqui eu tenho a geomanta, a manta geotêxtil, coloco a brita e por dentro o geotubo. Curiosamente, exatamente da mesma cor até, né? Da foto. Esse daqui. Beleza? E aí, eu tenho esse procedimento. Aqui, só para mostrar que tem que fechar essa geomanta e ela tem que ter digamos assim, uma medida para fechar, para envelopar. E aí, aqui são, né, as juntas entre um geotubo e outro, né? Como que é feita. Beleza? E aqui algumas vistas de como acontece essa drenagem. Então, a terra mais areia grossa, brita, às vezes já é direto da terra para areia para a brita, não tem essa diferença, e aí ao invés de usar uma areia grossa, usa manta, tá? Então depende. Se tu quer um campo mais alto, qual é a altura que tu tem de espaço para fazer como você quer esse campo. Então, tudo isso, qual o tamanho, né? O diâmetro do geotubo, quantidade de brita, tudo isso, gente, vai depender do projeto. Qual é o tamanho do teu projeto? Qual é o tipo de chuva que tu está caracterizando? Então, assim, eu estou explicando a aplicação, mas os cálculos, eles podem ser feitos lá em drenagem, tá? Ou então nos manuais de geossintético. Beleza? Ótimo. Dúvidas, Rian? Esse é o momento. Tu que queria saber? Alguma dúvida? Tudo claro? Lá vai eu para a água de novo, Natália. Tudo tranquilo? Vamos para a próxima. Eita, Mariana. Quem estaria animado com essa aula seria a professora Joconda. Por quê? A senhora não sabe? O quê? Do campo de futebol? A professora Joconda fala de futebol toda aula, ela adora. É verdade, ela adora falar de futebol. É verdade. Enfim, mas agora acabou o assunto de futebol, tá, Rian? Então tá bom, né? Deu para aprender alguma coisa. Falou. Tuan já se chateou de não falar de futebol. Não, agora vamos dar um time do futebol. Vamos falar de outras coisas também, não é só futebol, né? Vamos agora para filtração. Eita, a gente só falou de 12 e já são 8 horas. Hoje vai ser daquele jeito, hein? Vambora. Então, para filtração, tá?
O que é uma filtração? Importante. Veja ali embaixo. Um filtro geotêxtil é fácil e rápido de instalar, o filtro ocupa menos volume, o filtro geotêxtil deve atender a certos requisitos para funcionar de forma apropriada. O que é filtração? Vou explicar isso, tá? Quem tem mais dificuldade, pessoal que ainda não passou por solos, mas vamos lá, vamos tentar. Quando eu tenho um solo mais grosso, né, com as partículas que estão dentro dele maiores, e eu preciso mudar para um mais fino, o que acontece? Se existir passagem de água por isso, esse mais fino vai querer passar pelo mais grosso, né? Porque tem espaço para ele passar. Então, quando eu preciso de uma separação entre um mais fino e um mais grosso, eu uso uma espécie de filtro, que seria uma transição, um elemento de transição entre uma coisa mais granular e outra mais fina, beleza? Como se faz isso? No tradicional, através de várias camadas de solo, variando o tamanhozinho das partículas, né? Da grossona vai para uma um pouco mais fina e vai afinando até chegar na bem fininha, beleza? Como eu posso fazer isso usando geossintético? Eu posso usar um geotêxtil. Vejam que toda essa camada de transição gigantesca, eu economizei aqui com alguns centímetros, milímetros. Beleza? Então, é nesse sentido que a gente utiliza o geotêxtil para filtrar, para segurar o material, manter o teu material no lugar que ele tem que ficar. Beleza? Tranquilo? Existem, como é que eu posso dizer? Requisitos. Existem requisitos para que isso funcione, da mesma forma que para solo tem. Então, é a abertura do geotêxtil. Aí tem as características especificadas no geotêxtil para dizer se ele vai atender a que tipo de solo como filtro. Beleza? Isso aí vocês aprendem muito em solos 2, beleza? Então, já aqui, ó, que quem já passou por solos 2 está sabendo dos parâmetros de filtro, que basicamente são os diâmetros das partículas, divide um pelo outro, algumas condicionantes, beleza? Ótimo. Falamos de filtragem. Vamos agora para a impermeabilização. Quando a gente fala de permeabilização, para geossintético, a gente já está falando de geomembrana, beleza? Cadê a geomembrana? Vamos trazer para lembrá-los. Estamos falando de geomembrana, lembra? Já associaram, né? Bem fininha, preta e que não permite muita passagem, tá? Bem densa, digamos assim. 1 milímetro de espessura, essa daqui, tá? Então, as geomembranas são utilizadas quando da busca de uma impermeabilização com baixa espessura, vejam, 1 milímetro, e alto desempenho. Porque, lembre-se, isso é um plástico. O plástico, ele segura muito, né? Não permite a passagem com tanta facilidade. E quando a gente fala de permeabilização em solos, a gente fala de solos finos. E uma camada de solo fino, para se tornar impermeável, ela precisa de uma distância, né? E aí, nesse sentido, as geomembranas, elas atendem com menor espessura. A gente precisa de maior camada, se eu quiser usar uma determinada argila, diferente da geomembrana, que é mais fina. Beleza? Então, quais são as vantagens e desvantagens em relação a uma camada de argila ou uma camada de geomembrana? As camadas de argila, elas giram aí em torno de um coeficiente de permeabilidade de 10 a sexta a 10 a nona centímetros por segundo. Ou seja, conduzem a água nessa velocidade, tá? Nessa permeabilidade. Quais são as desvantagens? Para que eu demore a ter o fluxo, né?
eu preciso de uma espessura tipicamente aí entre 0,6 e 2 metros. Então, ele ocupa muito espaço, a camada de argila, tá? Eu posso ter piping em camadas de argila submetidas a altas concentrações de chorume, solvente orgânico ou, enfim, né, qualquer um desses agentes, digamos assim. O que é o piping? Para quem não sabe, o piping é a erosão interna do solo. Então, pense, isso é uma camada de solo bem fina. A argila é aquela bem fininha, bem pozinho. Pensa no pó que passa no rosto, lembra aquilo ali, bem fininho. Então, a argila, ela bem compactada, né? Ela não permite muito que a água passe por ela. Se ela não permite que a água passe por ela, quando uma água quer passar por ela, vai forçar muito, gerar uma força de percolação muito alta. Por isso, aquela partículazinha que não está querendo deixar a água passar, vai querer sair dali, porque ela está sofrendo uma força. Então, isso pode gerar um caminhozinho de uma partículazinha que saiu, não quero mais aguentar essa barra, saiu, foi saindo, e aí eu comecei a ter uma movimentação de partículas dentro dessa camada de argila que estão saindo dessa camada. Isso é o pipe. É uma erosão interna, né? Eu estou perdendo material dentro daquela minha camada de solo, causado por força de percolação. Beleza? A força que a água faz, ou que um chorume, enfim, qualquer solvente, faça por passar por essa camada, tá? Outro problema da argila, a gente tem o ressecamento, né? Se ela perde muita água, ela trinca, porque como eu disse para vocês, ao geral, quando a gente tem uma camada de argila, a gente coloca água, ela dá uma inchadinha pequena, ou muito, dependendo do tipo do argila mineral, mas assim, quando a gente seca, ela tem essa questão do ressecamento de trincar, tá? E, além disso, ela pode ter recalque diferencial, ou seja, uma parte da camada deforme mais do que a outra, tá? Então, isso faz com que gere trinca dentro dessa minha camada, e aí a camada de argila não vai atender ao principal, porque essa trinca faz com que a água passe por ela fácil. E se a minha intenção é impermeabilizar, eu não vou ter mais essa minha intenção, né? Então, e ainda, dependendo do resíduo, a camada pode ser atacada no sentido de que a tua camada de argila, ela pode sofrer dano, digamos assim, biológico por causa do resíduo, tá? E aí essa camada pode ficar deteriorada. E, além disso, dependendo do tipo de fluido, por causa do efeito da viscosidade, essa permeabilidade ela pode aumentar, né, dependendo do tipo de fluxo. Por quê? A argila, basicamente, faz com que a água demore a passar, porque o vazio dela é muito pequeno, porque elas estão muito juntinhas, elas são partículas bem pequenininhas que estão muito juntinhas. Então, a água vai ter mais dificuldade para passar por ela, beleza? Mas, dependendo do quão viscoso é essa minha aguinha, ela consegue passar com mais velocidade, ok? Então, vejam, trincas, né? Ocasionado pelo ressecamento ou recalque. E aí, qual é a outra vertente, né? Componentes típicos da geomembrana. O que a gente tem? Ah, tá, não falei uma coisa antes. Peraí, vamos lá. Não, mas eu vou falar primeiro isso e depois eu vou comparar as duas, né? Qual a vantagem de uma em relação à outra. Então, a geomembrana, basicamente, ela é feita de resina, plastificante, um aditivo, retardador, acelerador, ou um amolecedor, enfim, é um plástico, né? É um polímero. E aí, ela pode ser mais maleável, né? Para efeito de adensamento, se tiver essa variação, ela não vai trincar. E a espessura dela é muito fina, vejam, de 0,13 a 5 milímetros. Ela é muito fininha
E a largura do rolo, eu cheguei a comentar em algum momento como que são vendidos geossintéticos em rolo. Enroladinho, em rolos, aí varia a largura desse rolo. É tipo um tecido, comprar um tecido, tá? Então, a largura do rolo pode ser de 0,9 a 5 metros, dependendo aí, se for um especial, chega a 10, tá? Mas aí já tem dificuldade de transporte. E aí, o que acontece? Qual é a grande vantagem? O negócio é que a geomembrana, ela tem um coeficiente de permeabilidade de 10 a menos 10, ou chega a 10 a menos 13. Por isso que tu consegue fazer ela ficar mais fina e resistir à mesma quantidade que uma camada mais grossa de argila. Vejam, eu compenso. A argila eu preciso de maior distância para demorar mais tempo para a água passar. Na geomembrana, essa mesma água passar, ela precisa de menos espessura. Por quê? Porque demora mais para passar. Porque o coeficiente de permeabilidade, o permitir com que a água passe por ela, é bem menor para a geomembrana do que para a argila. Beleza? Então, por isso, quais são as vantagens de utilizar uma geomembrana? Primeiro, eu tenho um melhor controle de qualidade, eu tenho uma pequena espessura, baixo coeficiente de permeabilidade, aceita deformações elevadas, ela é maleável. Interessante, quando materiais naturais são escassos, se eu não tenho um depósito de argila próximo ao que eu preciso, ela é mais interessante. E a tecnologia, ela avança todos os dias, como eu comentei com vocês. Os geossintéticos, eles o tempo todo estão avançando, né? Eles sempre estão inovando. Então, por isso que é tão... Constantemente existe uma novidade, um material melhor, um plástico, um polímero melhor do que o anterior. Então, sempre tem inovação. Já a argila não, porque é um material que está na natureza, né? Então, não tem como tu... até tem como melhorá-lo, mas aí tu vai ter que aplicar outras técnicas, podendo só usar um material, tá? E quais são, aí entra, né? Que eu acho que eu não vou mais esquecer da Paula da pergunta, né? Mas tem que ter um defeito. Foi a Paula que fez a pergunta, né? Qual o defeito? Então, quais são as limitações da geomembrana? O custo, dependendo do tipo, né, e das características da obra, a necessidade de um bom controle de qualidade na instalação. Lembrem, como eu disse para vocês, elas são vendidas por rolo. Então, quando tu fizer uma junção entre uma camada e outra, tu tem que fazer uma junção que é tipo uma costura, digamos assim, um aquecimento dela. Tem que ser bem feito, tem que ter cuidado, né? Tem que ter um controle de cuidado para isso. E nós temos limitações na variedade de produtos no Brasil, apesar de que tem diminuído nos últimos anos, porque está se usando mais, né? Mas existe, sim, uma limitação em relação a países de primeiro mundo, em que essa tecnologia já está bem difundida. Beleza? Eu falei na aula passada, eu acho, mas aqui eu reforço. No nosso aterro sanitário, foi utilizado geomembrana em toda a base, que foi feito o processo de junção entre um rolo e outro. Se eu não me engano, eu acho que era 0,5 metros o comprimento do rolo, tá? Não, o comprimento não, a largura do rolo era 0,5 metros e a extensão era mais alta, tá? E aí faziam junção a cada tanto tempo. Eu não tenho fotos disso, infelizmente. Foi por volta de 2007. Eu era estudante de engenharia e fui conhecer todo esse projeto da implantação do aterro sanitário, né? Então, eu vi isso, eu achei que eu tinha foto, mas eu acho que em 2007 a gente ainda não tinha toda essa facilidade de câmeras digitais, entendeu? Então, acho que por isso eu não tenho registro desse momento. Talvez, se eu procurar umas fotos impressas, pode achar, né? Mas, enfim, old, né? Mostrando minha idade, né? Beleza, mas vamos seguir. Então, outras, além de aterro sanitário, aqui, pronto, está aqui
a maquinazinha que faz a junção entre a costura entre uma geomembrana e outra, tá? Além de aterro sanitário, a gente pode utilizar também em lagoas de estabilização, lagoas de água, reservatório, enfim, né, de criação de peixe, enfim, várias possibilidades, tá? E também em obras de túneis, beleza? Então, a gente tem várias aplicações. Aqui, eu vou mostrar para vocês que foi utilizada a geomembrana na transposição do Rio São Francisco. Algumas regiões foi utilizada geomembrana, e aqui eles estão no processo de posicionar a geomembrana nessa impermeabilização, tá? Ele foi instalado como uma impermeabilização flexível, já que, né, concreto ou qualquer outro tipo é rígido, beleza? Ótimo. Aqui a gente está falando das aplicações, né, em relação a túneis, poços e estações de túneis, né, pensando em túnel, em metrô, estações de metrô, e também pode ser utilizado em canais de irrigação. Como eu digo, tudo que precise segurar a água, reter a água e conduzir a água para algum lugar, a gente pode utilizar geomembrana. Beleza? Ótimo. Falamos aí de tudo isso, vamos aos 3 últimos, porque a gente já está acabando nosso tempo, daqui a pouco Rebeca lança aí a lista de exercícios, então vamos seguir, beleza? Falando em proteção, tá? Falta só proteção, reforço e separação. Então, falando em proteção, o que acontece? Quando usados como protetores, os geossintéticos atuam como uma camada redutora de tensão. Calma, Paula, ainda não. Acho que eu vou avisar quando chegar aqui o link, avisa vocês, pode deixar. Vou ficar ligada, pode deixar. Então, quando usados como protetores, os geossintéticos atuam como uma camada redutora de tensão e o objetivo é prevenir ou reduzir os danos causados a uma determinada superfície ou camada ou ainda estrutura, preservando suas características originais. Além disso, os geossintéticos também podem servir como protetores de outro geossintético. Então, vejam, né? São várias possibilidades, tá? Quais são as propriedades relevantes para um geossintético usado em proteção? Primeiro, ser capaz de resistir a esforços de puncionamento. O que seria puncionamento? Uma carga fininha, tentar cortá-lo, beleza? Punção. Ser capaz de resistir a esforços de tração localizada, ser capaz de resistir e não propagar rasgos. Entendam, puncionamento é uma coisa, rasgo é outra, tá? E tração é outra. Ser capaz de absorver esforços de compressão por diminuição de volume, ser capaz de aumentar o atrito de interface entre os materiais que o envolvem, ser permeável, permitindo que um livre fluxo de fluidos. Então, assim, ele tenta proteger a tua estrutura. Beleza? Então, por exemplo, a superfície impermeabilizada do muro de concreto é protegida contra as solicitações mecânicas induzidas pelo reaterro durante a sua execução e vida útil da obra, com geoespaçador ou geotexto com espaço. Além disso, também atende a forças de água, né? A água querer passar por esse muro de concreto que é impermeabilizado. Então, para não danificar esse muro, a gente coleta essa água antes, através de geoespaçador, geotexto espesso e por aí vai. Beleza? Ótimo. A tubulação metálica enterrada em uma camada antioxidante... A tubulação metálica enterrada tem sua camada antioxidante protegida contra puncionamento e riscos durante o reaterro da vala e para prolongar sua vida útil, né? Então, eu uso o geoespaçador para não danificar esse meu tubo enterrado aqui ao meio.
para que eu não tenha nenhum dano mecânico a ele, beleza? Outra forma, o geotexto, que protege a geomembrana, vejam, geotexto protegendo outro geossintético, contra eventuais perfurações induzidas pela pressão dos resíduos e aumenta o atrito da interface, prevenindo escorregamento do conjunto. Então, o que acontece? Eu tenho a geomembrana e aí aqui eu tenho uma base, digamos assim, né, uma ondulação dessa base, e aí eu posso protegê-lo nesse meio dessas ondulações com uma geomembrana. Posso proteger desse lado e também posso proteger do outro, para que os resíduos que são um pouco pontiagudos, quando a gente depositar na base da membrana, ele não danifique essa membrana, né, para que ela não seja rasgada, digamos assim. Então, eu posso utilizar um geotexto também para proteger, beleza? Geotexto protegendo a face superior da geomembrana contra os efeitos da luz solar, objetos contundentes flutuantes e atos de vandalismo. Então, aqui a gente tem um canal e aí a gente pode colocar, por exemplo, vamos lá, a gente tem aqui a geomembrana, aqui a gente tem um geotexto bem espesso para proteger dessa camada, que é muito irregular. Então, geotexto, a geomembrana, e em cima eu posso colocar uma geocélula preenchida, tá? Com concreto ou solo. Eita, desculpa, gente. Não é corona, juro, é só falar muito. Água de novo. Beleza. Falando de proteção, vamos aos dois últimos, reforço e separação. Então, o reforço, né, o geossintético atua como um elemento de reforço inserido no solo para a melhoria das propriedades de resistência e de deformação do solo natural. Então, por exemplo, a gente tem geotexto, geogrelha e geotiras, são usados para acrescentar resistência à tração à massa de solo, de forma a possibilitar paredes de solo reforçado verticais ou aproximadamente verticais, ou ainda subleitos e leitos de pavimento. Então, aqui a gente tem um pavimento sendo construído e a utilização de geogrelha para exatamente contribuir no reforço de tração, porque o solo não resiste bem à tração, então a geogrelha auxilia nisso. Vejam que aqui eu tenho um gráfico, né? Tensão, deformação do solo. Aqui eu tenho do reforço. E aí, se eu faço o conjunto do reforço com o solo, eu tenho um aumento significativo disso. Então, é essa a intenção de reforçar, aumentar a capacidade de resistência a um determinado fenômeno. Nesse caso, o foco é tração. Beleza? Ótimo. Então, a gente pode utilizar em paredes de solo reforçados vertical. Então, aqui a gente tem o vertical, as faces de geossintético, tá? E aqui também. O que é importante lembrar? Que esse material envolve, vejam, é como se fosse um envelope desse material, para que esse geossintético não empurre. Então, isso aqui é como se fosse uma ancoragem do teu geossintético que está sustentando esse solo que está aqui, nesse aterro, beleza? Ok. Como que funciona isso? A gente tem uma forma que segura o geossintético, tá? Com um espacinho para ancoragem. A gente preenche esse aterro, compacta manualmente. Aí, pega essa parte que estava solta aqui do geossintético, põe de volta, né, nesse aterro, e aí termina de fazer o aterro compactado normalmente, beleza? Quando eu terminei, eu reinicio o processo novamente. Rafa apareceu? Não. Esse era o momento também que eu podia fazer a retratação. Rafa, se pronuncia? Não. Beleza.
Ok. Então, aqui a gente tem parede de solo reforçado vertical com faces de concreto pré-moldado. Beleza? Então, eu tenho o reforço dentro do maciço e para proteger esse maciço, a gente coloca essas faces de concreto pré-moldado. Beleza. Aqui também, né? Basicamente, aqui mostrando todo o procedimento. Estão vendo? Aqui está a forma e aqui está a sobra do geossintético que vai ser engastado dentro do solo. Mesma coisa, envelopamento, tá? Em aterro. E aqui, muro gabião. E para reforço, né? Ele também pode ser utilizado para reforço de pavimento. Então, aqui eu tenho uma roda, tá? Que gera uma tensão de compressão e tração, e o geossintético atua basicamente na tração. Então, quando os geossintéticos são utilizados como reforço, normalmente apresentam 3 mecanismos potenciais de reforço, os quais podem ser identificados como restrição à movimentação lateral do solo, aumento da capacidade e o efeito membrana, que é o efeito de não permitir que deforme muito, né? Ele segura por ele estar esticado, tá? E ele tende a voltar, a sustentar isso. Beleza? Então, nesse sentido. Se o teu solo tender a deformar assim, a membrana puxa de volta porque ele está esticado. Beleza. E aí, por fim, chegaremos ao final, provavelmente dentro do tempo. Rebeca, lança a lista de frequência para as crianças. Esse é o momento. Rebeca deve ter esquecido aí no meio tempo. Não, estava esperando o último momento para mandar. Assim, a chave. Ah, entendi. Para ninguém ir embora antes da hora, porque deve estar todo mundo doido já se preparando para o rolê. Calma, gente, está acabando, prometo para vocês. Nos últimos instantes. Bom, por fim, não menos importante, tem a palestra 3 ainda. Ah, é mesmo. Eita, então vamos cuidar. Verdade, Giovana. Verdade, verdade, verdade. Então, vamos à última para eu liberar vocês para a próxima palestra. O que acontece? Nós temos a possibilidade de uso de geossintéticos na separação entre 2 materiais. É muito parecido com o filtro, só que aqui a finalidade é um pouco diferente. Então, vamos ver aqui. O geossintético atua na separação de 2 camadas de solo que têm distribuições de partículas diferentes. Por exemplo, geotextos são usados para evitar que os materiais da base penetrem no solo mole de camadas adjacentes, subadjacentes, assim mantendo a espessura da camada de projeto e a integridade da estrada. Vejam que aqui o enfoque de separação é muito em separação de camada. Eu quero manter uma camada íntegra. Já lá no outro, como filtro, também tem o foco na água, passagem da água, condução de partículas pequenas para mais grossas. Então, vejam que existe uma pequena diferença. Esse aqui é mais físico, sem pensar em água, beleza? Então, não, passei. O geossintético também auxilia na prevenção do bombeamento de finos para o interior da camada granular permeável das estradas. Então, essa separação é muito voltada para aterro de estradas, né? O foco aqui é esse, e aí basicamente é isso, é ter essa separação, uma delimitação da tua camada. Beleza? Então, a gente tem a foto aqui sem geotexto. Então, essas partículas mais grossas que a gente utilizou para fazer a compactação do teu aterro, ele está entrando nesse teu material de fundação aqui embaixo. Já com geotexto, não temos isso. Beleza, gente? E aí, eu vou dever para vocês falar sobre ensaios em geossintéticos, mas o nosso tempo não vai permitir. Eu espero que eu tenha passado para vocês um pouco do que eu sei e aí o que eu acumulei de conhecimento ao longo do tempo.
E, na verdade, eu apresentei esse material para que vocês também se interessem por ele e estudem sobre ele. Como eu disse, não recebo pelo marketing, mas eu acho importante a gente sempre estar investindo em tecnologia. Engenheiro, né, a nossa ideia é sempre estar com um problema, buscar uma solução. Ok, mas é uma solução inovadora, com tecnologia. Então, lembre-se sempre disso. É importante a gente estar renovando, reciclando, atualizando. Então, eu espero que vocês tenham gostado de hoje. Falamos bastante coisas, né, sobre aplicações. E encontro vocês. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Quando tudo melhorar em relação à pandemia, fiquem à vontade para vir na minha sala conversar sobre isso. E muito obrigada por me prestigiar nessa sexta-feira à noite, sem estar na piscina, nenhum drink. E é isso.